Olá, leonino! Seja muito bem-vindo, você que é de Leão ou você que tem ascendente em Leão. Vamos aqui para a sua previsão, trabalhando uma data importante, a entrada da lua cheia, que ocorre agora dia 1º de maio, pegando exatos 11 graus do signo de Escorpião. Vamos entender como que essa lua vai te impactar, lembrando que a lua cheia, ela expõe, ela revela uma situação, e já convido você que não assistiu o vídeo anterior, da temporada anterior, vai lá, tá? Vai lá, assista e depois você, ou então assiste esse primeiro, depois você vai lá para refrescar a memória, tá bom? Porque ainda é um tema que está ainda em construção, junto com esse, tá? Então vamos lá. E se você está aqui pela primeira vez, vamos já curtir aqui o canal, curta o canal, se inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações, tá bom? Eu tô aqui sempre na lua cheia, lua nova, fazendo previsão para você, fora os vídeos que eu também faço para autoconhecimento, tá bom? Então vamos lá. Nossa, deu calor, gente. Eu quero trazer aqui para você o seguinte. Nós temos como protagonista deste céu o planeta Plutão, tá? E a gente tem um T-square em que o Plutão, ele é o protagonista desta trama aqui do céu. E o que vem dizendo, tá? Que para você tá mexendo muito com a casa, o lar, a família. E aí, já indo direto ao ponto, Leão, aqui é como se você tivesse com oportunidade de enxergar que uma relação em família não é boa, tá? Aqui pode ser um relacionamento tóxico, algum relacionamento abusivo, porque é sobre esse tema que se trata Plutão, tá? É como se você estivesse lidando com alguma pessoa ali que é uma pessoa que não dá, sabe? Que você vai ter que entender como é que você vai lidar com essa pessoa, tá? E que o ideal aqui, seria um desfecho, o encerramento de um ciclo aqui com essa pessoa. Bom, quem é essa pessoa? Só você vai saber. Se você está ouvindo essa previsão e não faz sentido para você, então aqui você descarta, tá bom? Descarta. Porque aqui é um tema muito específico. Aqui a maioria dos nativos de Leão está lidando com uma relação tóxica em família, tá? Essa questão de uma relação abusiva, uma relação tóxica, ela pode ser um relacionamento, casamento? Pode, para alguns pode, mas para a grande maioria isso vem da família. Então pode ser qualquer pessoa da família, tá? Inclusive irmãos, primos, cunhados, galera, tá bom? Mas aqui eu vou primeiro para esse olhar, para essa questão do ambiente familiar. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui também poderia ser para alguns outra coisa que eu já vou falar, além de casamento, tá? Mas aqui a gente vai colocar primeiro essa pessoa da família. Eu quero só dar mais um exemplo, porque senão dá a impressão que eu tô colocando vocês contra alguém, e é a última coisa que eu quero fazer na vida, tá? Mas eu quero que você, porque isso que é o papel da astrologia, às vezes a astrologia, ela mostra algo que a gente estava relutante a enxergar, ou a ver. E que isso, às vezes, pode ser com uma situação, até com uma pessoa que a gente ama muito, uma pessoa que a gente gosta muito, né? Mas ainda assim é uma relação que não tá saudável para você. E aí eu quero que você reflita, quem que pode ser essa pessoa? Porque aqui, vamos supor que é uma pessoa que você gosta muito. Nossa, eu adoro essa pessoa. De repente é uma irmã, um irmão, eu amo essa pessoa. Só que essa pessoa, se ela é aquela pessoa que você vai ajudando, ou tá ali, a pessoa solicita, você tá ali, só que chega uma hora que não dá, né? A relação, ela fica difícil. Então, a vida tá falando sobre isso. Olha, Leão, existem relações aqui que são relações de abuso, tá?
relações que você precisa dar um limite, tá bom? E eu entendo que o que eu estou falando aqui é muito difícil de entender, tá? Tem pessoas que talvez passam por isso e não enxerga isso, não enxerga, tá? Eu quero agora te falar uma outra coisa, é uma outra previsão com o mesmo cenário. Isso aqui pode também mexer com uma mãe, um pai, tá? Aí poderia ser assim, poxa, de repente seu pai chega para você e fala, olha, eu não vou poder mais ajudar você com esse dinheiro, ou eu não, olha, não conte comigo para isso. Vamos supor que você vai ficar chateado com isso. Eu queria que você avaliasse o seguinte, o que o meu pai está fazendo é o correto? Se eu estivesse no lugar dele, o que eu faria? Porque é legal a gente fazer essa avaliação, né? Porque essa avaliação nos leva a compreender que talvez, às vezes, a pessoa não tem mais como conduzir. Porque aqui são duas previsões quando a gente entra em pai e mãe, tá? Pai e mãe aqui. Ou você tem um pai que abusa, uma mãe que abusa de você, pode acontecer. Ou você que acha que o seu pai tem que carregar você. Porque tem gente que acha que o pai e a mãe tem que carregar. Assim também como às vezes os pais colocam os filhos nessa posição. Ah, meu filho, esse aqui é para ficar comigo pro resto da vida. Já vi muito caso assim. Ah, esse aqui não vai nem casar, vai ter que ficar comigo. Enquanto essa mãe tá ali, o pai tá ali, esse filho não vive, não tem vida social, não tem nada. Então vocês estão vendo que eu estou trazendo temas muito delicados, muito. Eu já estou até acostumada também com retaliação. Eu sei que às vezes as pessoas ficam chateadas comigo, mas eu tenho que avaliar o que eu estou vendo aqui, tá? Então, ou você está lidando com se a gente está falando de um familiar, alguém da família, provavelmente alguém abusivo. Você está lidando com alguém abusivo. Se aqui a gente está falando de mãe e pai, esse pai, essa mãe pode estar abusando ou você colocou eles neste lugar e que talvez eu tenha que soltar e desapegar para essa relação funcionar, tá? Às vezes a gente coloca o pai e a mãe numa situação em que eles têm obrigação de, e às vezes não tem obrigação de nada, tá bom? Então, desculpa, é que é tão difícil falar o que eu tenho que falar que mexe com a minha garganta. Então, cada caso é um caso. Ou você está vivendo uma relação abusiva, alguém abusa dessa relação e não dá mais, aqui tá falando, eu vou cortar essa relação, não vou conseguir manter essa relação, tá? Nós temos aqui um céu muito bom, Leão, porque tá ajudando você a mexer com o teu dinheiro, tá? Tá ajudando você a resolver questão financeira aqui, tá? Então, se você tiver que tomar alguma medida financeira, tá interessante aqui para você. Você tem a ajuda do céu para resolver uma medida material, para resolver uma medida financeira, mesmo que alguém vai contra a sua decisão, mesmo que alguém chegue e fale, ai, não faz isso não, que não vai dar certo, ai, não, isso aqui não é legal, entendeu? Mesmo que ocorra isso, eu vejo que é uma coisa boa aqui você tomar essa decisão. Tomar essa decisão é bom, você tem a ajuda do universo para isso, agora é com você, tá? Aí, Leão, nós temos uma outra situação aqui. Eu quero falar desse aglomerado de planetas no signo de Áries, tá? Nós temos Netuno e Saturno, tá? Inclusive, eu quero abrir um aspas, eu tenho um vídeo falando sobre esse trânsito de Netuno e Saturno. Netuno vai ficar por 13 anos, tem um vídeo só falando dele, então eu não vou me prolongar nisso, mas eu vou falar o que eu tô vendo aqui. Calma que a previsão eu vou fazer. Mas se você quiser ver mais detalhado, vai ver o vídeo. Aqui eu vou falar do Saturno que tá junto e o que tá acontecendo, tá? Tem outros planetas, vamos falar desse primeiro. Aqui nós temos esse aglomerado, tá, de planetas. Ele tá falando sobre agir com justiça, tá? É como se você tivesse condição de agir com justiça em relação a uma situação. E essa situação, é do passado, não é de agora não, tá?
Então, esse trânsito, ele tá abrindo, tipo, um campo de visão mais amplo, tá? Às vezes acontece isso é o céu. Você fala assim, gente, do nada, um dia você fala, por que eu tô vivendo isso? Não, mas por que eu tô vivendo isso, meu Deus, né? Por que eu permiti isso tanto tempo? É mais ou menos isso é o céu acontecendo. Então, aqui você tem a oportunidade de agir com justiça em relação a um tema injusto que você já vem vivenciando ele há muito tempo. Isso aqui pode ser anos ou pode ser até outras vidas, sabe? Coisas que se arrastam de outras vidas. Então é como se aqui você estivesse falando assim, o céu te ajuda a você falar, não, eu preciso agir com justiça, eu preciso encerrar isso aqui, se eu tiver que procurar os meus direitos, eu vou procurar, se eu tiver que tomar tal decisão, eu vou tomar. Ok. Aí nós temos o Mercúrio. Mercúrio, ele tá ali movimentando o teu mental, ele tá fazendo com que você amplie as tuas ideias, enxergue as coisas, perceba as coisas. Ele é mais rapidinho, é só agora na lua cheia. E nós temos Marte, que sim é um planeta muito importante, porque Marte ele tem o objetivo de impulsionar um setor. E ele está aqui fazendo uma quadratura com Júpiter. Então aqui tem uma pessoa, você diria assim, Paloma, essa pessoa ela poderia me processar? Poderia. Essa pessoa ela poderia me levar na justiça, ela poderia procurar os direitos dela? Poderia. Poderia, tá? Tem aqui uma coisa mais ou menos assim, tá? Então, aqui eu vou deixar bem aberto, para alguns pode ser que essa pessoa faça, pode ser que ela é só um blefe, ela não vai fazer nada, tá? Eu não tenho como afirmar isso para você, mas assim, ela chegaria a esse ponto? Chegaria, tá? Então, aqui tá falando, não tem nada a ver com justiça, não tem nada a ver com documento, agora eu vou te dar uma outra visão. Aqui, o céu, ele tá falando assim que é importante que você observe as atitudes dessa pessoa. Você quer ver como que uma pessoa vai se comportar? É só você avaliar o passado dela. Avalie o passado dela. Ah, essa pessoa já fez isso, já fez isso, já fez isso e aquilo. Então, ela pode vir fazer com você? Pode, pode. Então, aqui tá falando que é importante observar. Essa observação, não em termos só administrativos, burocráticos, mas num termo de quem é essa pessoa, com quem que eu tô lidando, né? Ah, eu tô lidando com uma pessoa que ela faz a própria justiça, ou ela pode ser um pouco arrogante, ou ela falta um pouco de consciência, ou essa pessoa ela pensa de um jeito que é diferente do meu, ela tem uma filosofia diferente da minha. Entendeu? Aqui tá falando sobre você ter que enxergar uma realidade sobre uma pessoa e que essa realidade ela é dura, mas ela liberta, porque ela tá fazendo você entender como que você deve conduzir uma dinâmica que para você já deu essa dinâmica. Aqui tem uma dinâmica que ela já não cabe mais na tua vida, sabe? Não dá mais isso aqui. Isso aqui já virou palhaçada, entendeu? Então, às vezes a gente passa por coisas que a gente tem que se posicionar, que a gente tem que, às vezes, fazer coisas que a gente não gostaria de fazer, ou tomar medidas que a gente não gostaria, mas que é o caminho, tá? Então, Leão, o principal dessa previsão está falando sobre uma relação tóxica em família. Tá? Uma medida que você tem que tomar para encerrar uma situação de uma vez por todas, tá? Porque isso aqui, se você não toma uma atitude, isso aqui vai se arrastando, tá? Infelizmente, vocês vão me ouvir falar isso mais vezes, porque esse Plutão em Aquário que vai ativar isso. É que para alguns esse despertar está sendo agora, para outros esse despertar vai ser um pouco depois. Então, se você que já despertou me ouvir falar isso de novo, desculpa. É porque tem gente que vai despertar ainda daqui 15 anos. Bom, mas é isso, tá? Então é isso que eu tenho para vocês, que vocês tenham um ano abençoado, um ano de muita luz, um mês de muita luz, né? Não é uma previsão anual, mas tá valendo. Que você tenha aí uma lua cheia abençoada, tá bom, pessoal? Em breve eu tô aqui com mais previsões. Até mais.